Olá, eu sou Daniel, a gente vai começar mais um Saber em Casa. Bom, essa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre a iconografia. Então, iconografia, iconologia, o sentido e o estudo dos significados das coisas, né? A gente pode levar isso para o universo da história da arte e, no caso aqui, para a história da arquitetura. Então, para começar, a gente pode falar da origem do termo igreja, que é do século XIII, eclésia, né? Que é uma reunião pública, basicamente. É um termo de uma edificação específica para o culto do cristianismo. Mas a gente teve outros termos, né? Um que é muito mais antigo, que é antes do ano 1000, que é o termo basílica. Então, basílica vem de basileque ou basileu, que era a morada do rei. Então, no período romano, era um espaço público com funções administrativas, de fórum. E aí, quando no Império Romano você tem a permissão do culto ao cristianismo, você tem então as construções das basílicas para essa finalidade. Então muitas palavras que a gente vê e ouve, muita simbologia, tem origem nesse mundo da Alta Idade Média, né, ou do fim do Império Romano. Então, como é o caso de basílica. Então aqui a gente tem uma sequência de imagens de um museu de Portugal, de imagens sacras, né, imagens religiosas. O que diz essas imagens? Né? As imagens têm a ver com o sentido econômico e social da época que elas foram produzidas. Então alguém encomendou essas imagens eram ou para um altar doméstico, ou para serem exibidas em igrejas, catedrais, basílicas. Tudo isso vai influenciar na decisão do artista, do artesão, na hora de confeccionar essas imagens. E há também um processo de padronização das cores das imagens sacras para seguir uma liturgia, né, para ensinar também. Então, como no período do Renascimento as pessoas não eram letradas, uma maneira de tomar conhecimento do cristianismo é através do uso de imagens, de peças de teatro e de música. Da mesma maneira, isso é transposto aqui no período colonial, quando você precisa de catequizar os índios. Então, os índios eram estimulados a escutar histórias bíblicas e dessa escuta eles tinham que elaborar peças teatrais. E uma coisa que surge daí é a música sertaneja, a música caipira moda de viola, que eles tinham que escutar o tema religioso e a partir desse tema eles deveriam cantar aos domingos esse trecho, né? Então aí surgiu o cururu, moda de viola, a disputa do verso no mundo caipira. Mas basicamente você vai ter uma padronização então desse mundo em expansão, o mundo moderno, que é o seguinte: então os domínios dos reis de Portugal e Espanha eram imensos no globo terrestre, né? Então, com o discurso de levar a cristandade, você tem essa expansão também da religiosidade. E existe uma certa padronização da feição ou da feitura de esculturas, né? Então você tem em torno dessas imagens a quantidade de panos que elas têm, que elas trazem, indica a importância que ela tem. Então, quanto mais pano tiver a imagem, mais importante ela é. O movimento que também traz essa ideia dessas esculturas, que são esses movimentos de dobra de roupa, que é a drapejaria. Então, quanto mais drapejado, mais importante era a figura. E mais do que isso, né, você tem umas imagens que são carregadas de simbolismos, que para o nosso olhar do século XXI não faz muito sentido. Mas para alguém do século XV, XVI, que está tendo contato com isso, e com a escuta de termos bíblicos, vai fazer todo sentido para ela. Então as cores, por exemplo, no Renascimento lá na Itália, você tem a pintura normalmente de um idoso representando Deus. Então as cores dessa pessoa, as cores de Deus, está representado na cor azul e vermelha. E aí quando o pintor vai fazer a família sagrada, ela pinta com as mesmas cores, então vermelho, azul, que é para quando a pessoa visualizar aquela pintura, aquele afresco, aquela escultura, fazer a associação que aquela é uma figura importante. Aí você vai ter um diálogo muito interessante entre a nível local dessa produção e a nível internacional, né? Existe uma difusão do modo de fazer europeu das imagens sacras, na cor da pele, na estrutura, tudo isso visando uma ação política e social de uma época específica, né? Século XIV, XV.
E aí você vai ter adaptações como essa do Frei Agostinho de Jesus, de você fazer a partir de elementos locais, né? Um refinamento técnico é um pouco limitado em função do material que você tem. Basicamente ele vai produzir em terracota, que é a terra, o barro cozido, né? E a policromia, ou seja, outros elementos de cores que você põe na imagem, isso você vai ter uma limitação. O drapejado também vai ser só uma indicação do movimento, você não vai ter o movimento. Então, basicamente, são imagens que você tem para igrejas e para altares domésticos, que no caso de São Paulo vai chamar de paulistinhas, né? A base não é poligonal ou de uma estrutura geométrica específica como era na Europa. Essas imagens vão ser um pouco mais arredondadas. Então a gente vai ter uma relação da história da arte e da arquitetura bem interessante, né? Não é necessariamente uma coisa evolutiva, mas você vai ter o Renascimento, o maneirismo, o barroco, o rococó, o neoclassicismo, romantismo, realismo, arte moderna e contemporânea. Essa imagem que a gente está vendo é de um altar. O altar, na verdade, é a mesa, né? A parte de trás chama-se retábulo. Então esse retábulo remete a esse momento da origem do cristianismo, de um templo com colunas, e cada coluna vai ter um nome, né, a partir da ordem que ela é construída. Coluna com o final da coluna, com um capitel da ordem dórica, jônico ou corinto. Então, basicamente, elementos de decoração dessas peças de madeira na parte de trás da mesa, que é o altar, chamado de retábulo. Então, dependendo da quantidade de imagens que cabe santos, da cor, do formato dela, ele vai ter um nome próprio, como esse, que é o estilo maneirista, seria basicamente a maneira que ainda era feito na Europa, obviamente uma releitura do mundo antigo, mas é o que eles chamam de a maneira maneirista, né? A maneira europeia. Aí dentro do proto-barroco, que é esse momento que vai anteceder a colonização e a difusão dessas técnicas em território nacional, você tem a criação desses estilos, né? Como é o caso desse aqui, que é um retábulo estilo nacional português, ou esse que é o estilo joanino, né? A gente tem colunas torsas, espaços para as imagens sacras, os capitéis, né? Cada elemento vai ter uma nomenclatura e vai dar o nome a um estilo específico da construção. Esse é o estilo joanino. Essa imagem é uma imagem que está no Mosteiro de São Bento de Sorocaba, que ele foi do Mosteiro de São Bento de Santana de Parnaíba. Então, se a gente olhar a ornamentação de um retábulo ou de um altar do estilo joanino, a gente vai ter isso, né? Então, a tarja, o emblema, arquivoltas, as carteiras com acantos e conchas, sanela, voluta, acrótera. Então, vários elementos de decoração, né? Frontão, você tem o dossel, coluna torsa, ou pseudo-salomônica, colunas salomônicas, no caso do retábulo joanino. Essa mistura, né? Que vai estar evoluindo já para o próximo estilo. O capitel, né? O final, o sacrário, o pedestal, o altar, a mesa do altar, que está bem na frente. Então, todos esses elementos arquitetônicos são colocados intencionalmente para dar aquela ideia do que se quer retratar. Então, basicamente, essa é a retratação do estilo barroco, né? Justamente mexer com as emoções, com a liturgia, trazer aquela ideia de sagrado em todo o ambiente que cerca. Então, esse é o barroco. A gente vê que é bem dourado, né? Cheio de informações, de colunas, de douramento em vários elementos. Esse já é um estilo um pouco mais despojado, né? Que é o estilo rococó, que nasceu na França, de uma arquitetura civil e veio transposta para a arquitetura sacra, né? Seguindo uma certa características das realizações sagradas do momento que ele foi colocado. A Igreja Matriz de Santana, ela é arquitetonicamente eclética. O altar-mor é considerado um altar rococó, pela quantidade de decoração que você tem nas colunas, o formato das colunas, o capitel dessas colunas. Esses elementos que eu trouxe então aqui é para a gente introduzir esse pensamento do estudo da iconografia e da iconologia, que é o estudo do significado e do sentido. Então, a partir do nosso capital cultural, a partir do que a gente está vendo e a partir do significado e do sentido do que a gente está vendo, a gente vai construir exatamente
o que o autor quis passar.